Meus queridos, segue o baile. Com relação à natureza jurídica do chamamento ao processo, eu posso dizer que existem duas correntes. Uma majoritária na doutrina, que sustenta que o chamamento ao processo nada mais é do que um incidente processual que amplia os sujeitos da demanda. Ou seja, quando o réu na ação primitiva ele convoca para disputa judicial, os demais devedores obrigados, ele não está com isso produzindo nenhuma inovação processual. Ele apenas está aumentando o número de sujeitos daquele processo, porque ele está convocando para o processo pessoas que poderiam ter figurado nele como corréus desde o momento do ajuizamento da ação. Então ele está apenas trazendo para o processo pessoas que poderiam estar nele desde o início, para que, uma vez formada a coisa julgada, material, para que eles também possam ser atingidos por essa coisa julgada. Um outro posicionamento, uma outra corrente, que aí eu posso dizer que predomina nos tribunais, é de que o chamamento ao processo ele é uma ação regressiva. E no meu ponto de entender, no meu ponto de vista, essa é a única maneira de você conseguir explicar para o autor que resolveu demandar só contra uma pessoa, que ele seja obrigado a demandar contra outras pessoas que ele não quis. Então, para essa corrente, o chamamento ao processo ele é uma forma de facilitar a cobrança de dívidas, de uma dívida entre o fiador e o devedor principal, entre fiadores ou entre devedores solidários. Então, é uma forma de você aumentar as chances do credor dele receber a dívida, porque todos serão atingidos diretamente para a sentença. É o único meio de você convencer o autor que escolheu litigar contra um, ser obrigado a litigar contra alguns. Ele propôs a ação só contra o A chamou o processo B e o C, então ele é obrigado a litigar contra quem inicialmente ele não quis. Então está, através do chamamento ao processo, se está aumentando as chances dele. Se nós fôssemos classificar o litisconsórcio formado pelo chamamento ao processo, pela utilização dessa modalidade de intervenção de terceiro, nós poderíamos classificar da seguinte maneira. Quanto à posição, passivo. Quanto ao momento da formação, superveniente. Quanto ao conteúdo da sentença, simples ou unitário, vai depender da natureza do direito material que está sendo discutido na ação. E quanto à obrigatoriedade da formação, nós poderíamos classificar como facultativo. Com relação à obrigatoriedade ou não da utilização do chamamento ao processo, a exemplo da denunciação da lide, o chamamento ao processo não é obrigatório, trata-se de uma faculdade. Assim, senhores, se o réu se omitir, é preciso dizer que se ele não utilizar o chamamento ao processo, ele simplesmente vai perder a possibilidade de exercer o direito de regresso naquela ação que está em curso. Mas ele não perde a possibilidade de exercitar o direito de regresso através de ação autônoma. Então, se ele pagar integralmente a dívida no futuro, numa ação autônoma, ele poderá cobrar a cota parte dos demais coobrigados. A única penalidade, se assim podemos dizer, para o réu que não lança a mão do chamamento ao processo é que ele perde a vantagem oferecida pelo artigo 132 do CPC. Qual é a vantagem oferecida pelo 132? Ele
perde a possibilidade de exercer o direito de regresso dentro do processo que está em curso. Agora, há um risco, que eu considero um risco significativo, caso o réu se omita. Então, se o réu não lançar mão do chamamento ao processo, ele se sujeita na futura ação, naquela ação própria, em que ele vai buscar o regresso em relação aos demais, a defesas que na ação principal só poderiam ser apresentadas contra o autor, contra o credor. E para vocês entenderem, eu vou apresentar, formular um exemplo. Vamos imaginar que o autor ele tenha optado em cobrar a dívida do Pedro, né? E existem mais 2 devedores coobrigados, o João e a Maria. Só tem que essa dívida estava prescrita. O juiz não viu, mandou citar o Pedro. O Pedro, na contestação, não alegou a prescrição. No curso do processo, ela não foi levantada ou identificada. O juiz julgou procedente o pedido do autor e condenou o Pedro a pagar a dívida. O Pedro apelou da sentença. Não alegou prescrição no seu recurso. Lá no tribunal, o tribunal, nos desembargadores, não viram que a dívida estava prescrita e, por acórdão, confirmaram a sentença. O processo voltou. O autor exigiu o cumprimento da sentença e o Pedro pagou. Tendo pago a dívida sozinho, ele resolveu mover uma ação contra o João e contra a Maria, que eram os demais coobrigados. Aí nessa ação, nessa nova ação, a Maria e o João, como matéria de defesa, alegaram a prescrição. Ou seja, falaram assim: Pedro, você pagou aquela dívida porque quis, espontaneamente, porque ela estava prescrita, de modo que você não poderá exigir o pagamento da nossa respectiva quota-parte. Inês é morta, senhores. Perceberam o risco? Então, sempre que for o caso, eu aconselho que o réu chame ao processo os demais devedores coobrigados, para ele não se sujeitar numa ação futura a defesas que só poderiam ser apresentadas na ação principal contra o credor, contra o autor. Daqui a pouco vamos ver as hipóteses do chamamento ao processo. Até breve.